paz do Senhor, meu irmão. Aqui quem fala com você é o seu irmão, pastor Lucas Magela, para o nosso primeiro vídeo aqui da Escola Bíblica Dominical de 2021, no seu segundo trimestre, né? Hoje nós estaremos lecionando a Escola Bíblica Dominical, segundo trimestre de 2021, lição dos adultos, né? Bom, eu estarei lecionando a primeira lição desse segundo trimestre e quero aí, juntamente com os irmãos, dar continuidade até o final dessas lições. Quero pedir para você, irmão, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve no canal, porque estaremos postando aqui, eu estarei postando aqui no canal vídeos exclusivos para o aprendizado, né, subsídios teológicos, para que você possa estar trazendo uma aula abençoada para a sua classe, ou até mesmo para você estar aí aprendendo mais da Escola Bíblica Dominical. Irmãos, vai ter alguns ruídos por aqui, porque eu estou ajeitando ainda essa questão de som, tá? Mas vamos aí gravar esta lição maravilhosa. Eu estou aqui com um leitor de PDF na minha frente e eu estarei aqui pronto, né? E a nossa primeira lição de hoje nós iremos falar, lição 1, né? E deu dons aos homens, né? Esta será a nossa primeira lição aqui da Escola Bíblica Dominical desse segundo trimestre de 2021, né? EBD, segundo trimestre, CPAD, tema dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Logo de imediato, irmãos, eu já quero falar aqui para vocês que, sem sombra de dúvida, essa vai ser uma excelente aula, amém? Então fica comigo até o final dessa videoaula, porque eu tenho certeza que você vai aprender muito, amém? E também quero dizer para você que todo esse segundo trimestre, esta lição vai nos ensinar muito, né? Nós sabemos que a Escola Bíblica Dominical é de extrema importância para os dias de hoje. Nós, da Assembleia de Deus, estudamos aí as lições da CPAD aí, amém? Então, olha só, vamos lá para o objetivo desta lição. O primeiro objetivo dessa lição, irmão, é conscientizar que os dons espirituais são atuais e bíblicos. Nós sabemos, irmãos, que os dons espirituais, eles não ficaram no passado. Há quem diga por aí que os dons espirituais, como por exemplo o dom de revelação, o dom de profecias, né, e outros dons, por exemplo o dom de língua, ficou no passado e não se utiliza mais esses dons. Bom, irmãos, eu tenho certeza que você já deve ter esbarrado com alguém por aí, inclusive pessoas que conhecem as Escrituras, pessoas que conhecem a palavra com esse tipo de ideologia, né? Nós sabemos, irmãos, que cada vez que passa, a tendência é as pessoas se esfriar, né? Esfriar a ponto de não querer mais buscar os dons espirituais. É por isso que essa lição ela veio em uma ótima hora, porque dá a se entender que com o passar do tempo, as pessoas estão deixando o ensino da palavra de Deus e principalmente estão deixando de acreditar em profecias, estão deixando de acreditar em dons de língua, estão deixando de acreditar nos dons espirituais que estão aí para nos auxiliar, né? Se você for ler em Efésios, você vai ver isso. Inclusive o texto áureo dessa lição diz assim, Efésios capítulo 4, verso 8. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Quem foi que subiu ao alto, senão aquele que desceu, né? Nós estamos falando do próprio Jesus, né? Jesus, ele desceu à terra, ele usou dos dons espirituais, vamos colocar assim, e depois ele foi assunto ao céu. Só que antes de ser assunto ao céu, ele distribuiu os dons para que a igreja pudesse aí crescer, para que a igreja pudesse ter um auxílio, para que a igreja pudesse ter uma ferramenta, para que a igreja pudesse avançar, né? Então os dons espirituais, na contrapartida, são dons para o auxílio do cristão e até mesmo da igreja, né? Então como é que eu posso dizer para vocês que os dons espirituais já acabaram? De forma alguma, eu não posso dizer isso para você. Por isso que esta lição ela é de extrema importância. Amém? Também nós vamos ver aqui a verdade prática que diz assim, ó, os dons são dádivas divinas para a igreja cumprir sua missão até que o noivo venha buscá-la, né? Nós sabemos que a única maneira da igreja avançar
é através do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele entregou dons aos homens. Ele entregou dons aos homens para que os homens pudessem, fazendo assim a vontade de Deus, levar o Evangelho para o maior número de pessoas possíveis, né? A leitura, irmãos, nossa leitura bíblica em classe se encontra em Romanos capítulo 12, verso 3 ao 8 e 1 Coríntios 12, 4 ao 7, né? Eu não irei ler para que a gente possa ganhar um pouco de tempo, amém? Então, vamos ver aqui, para a nossa introdução aqui dessa lição de hoje. A Bíblia de Estudo Pentecostal define dons como manifestações sobrenaturais concedidas da parte do Espírito Santo. Então vamos aí então para nosso primeiro ponto, né? Que é no Antigo Testamento. Irmãos, nós sabemos que no Antigo Testamento Deus operava de forma singular. Deus operava e os homens viam o agir e o trabalhar de Deus naquele tempo, né? Nós não podemos afirmar e nem se pode dizer que os dons Deus os entregou aos homens daquele tempo, né? Apesar que nós vemos os profetas que Deus revelava, né? Mas isso não é dom. Deus tinha uma comunicação com os seus profetas. Como Deus falava com os homens? Através dos seus profetas e da sua palavra, né? Já no Novo Testamento nós vamos ver a expressão em Efésios capítulo 4, nós vamos perceber que Deus entrega dom. Jesus, ao subir ao céu, ele entrega dom aos homens. Para quê? Para que os dons possam auxiliar a igreja de Cristo, para que a igreja ela possa avançar. Os dons, irmãos, é uma dádiva dada à igreja. Não, a fim de sermos mais didáticos e eficientes no estudo a respeito dos dons, dividiremos esse assunto em 3 categorias principais: dons de serviço, dons espirituais e dons ministeriais. Olha que interessante, irmãos. Nós vamos perceber que os dons espirituais foram dádivas entregues aos homens, para que os homens pudessem, assim, levar o conteúdo da palavra de Deus a mais pessoas. Se você olhar a síntese do tópico 1, nas páginas do Novo Testamento, os dons estão à disposição de todos os crentes, com o propósito de edificar a igreja de Cristo. Qual é? Então, se alguém pergunta qual é a funcionalidade dos dons espirituais, é edificar a igreja, é auxiliar a igreja. Então, eu te faço uma pergunta, volta aquela pergunta novamente. Como que os dons espirituais ficaram no passado, se eles auxiliam a igreja a avançar no presente? Não tem como, né, irmãos? Então, nós acabamos percebendo que há uma perda do valor das escrituras, né? Existem pontos que nós queremos ouvir e existem pontos que não. E infelizmente já em muitos lugares, inclusive igrejas, afirmam que os dons espirituais ficaram no passado. E não é verdade, né? O tópico 2 diz os dons de serviço espirituais e ministeriais. Dons relacionados ao serviço cristão. Em Romanos 12, o apóstolo Paulo ele mostra para a igreja, ele exorta a igreja a usar o corpo de Cristo. Não pode ser autossuficiente só, né? O apóstolo Paulo ele adverte a igreja a distribuição de atividades, né? A distribuição de serviço cristão, né? Por quê? Porque não se pode haver no corpo de Cristo uma singularidade, até porque os dons eles foram divididos, né? Para que assim a obra ela pudesse avançar. Então, na igreja necessitamos uns dos outros para o fortalecimento da nossa vida espiritual. Isso é uma verdade, irmão, né? É por isso que ficar em casa não é recomendável para a nossa vida cristã. Porque quando nós ficamos em casa, nós deixamos de aprender, nós deixamos de cultuar a vontade de Deus, nós deixamos de aprender a palavra. Tem um mosquito aqui, que misericórdia. Nós deixamos de aprender a palavra de Deus e isso não é legal. Então, quando nós vamos à igreja, de 2 Hebreus capítulo 10, verso 25, diz que uns têm profecia, outros têm revelações, né? Ou seja, o corpo de Cristo ele acaba sendo edificado uns com os outros, porque Deus entregou dons aos homens. Então, um tem o dom de profecia, outro tem o dom de edificação, e assim o corpo de Cristo, irmão, ele vai sendo edificado, né? O ponto 2 diz assim,
conhecendo os dons espirituais. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, Paulo falando, irmão, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ou seja, Paulo está alertando a igreja, né? Os dons listados em 1 Coríntios 12 são palavra da sabedoria, palavra da ciência, fé, cura e operação de maravilhas, profecia, discernimento, espírito e variedade de línguas e interpretação de línguas. Olha só, olha só os dons aqui, irmãos, que não sejais ignorantes. Esse ponto que eu queria frisar com você aqui agora. Existe uma ignorância muito grande na atualidade com relação aos dons espirituais. Nós já estamos falando aqui no vídeo sobre essa questão, né? Sobre a ignorância até mesmo dos homens com relação aos dons. Os dons, irmãos, na minha opinião, não ficaram no passado. Os dons, eles são eles são realidades, né? São realidades na nossa vida cristã. E nós precisamos compreender que sem os dons espirituais, nós não conseguiremos avançar, né? Então, os dons espirituais é de suma importância, né? Agora, acerca dos dons ministeriais, Paulo, em Éfeso, classifica os dons ministeriais assim: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores. Os propósitos do Senhor concede-los à igreja. Segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, são, em primeiro lugar, capacitar o povo de Deus para o serviço cristão. Então, para que servem os dons? Para a capacitação dos servos do Senhor. Para que servem os dons? Para que os servos do Senhor possam avançar em glória, possam avançar em discernimento e assim a igreja ela conseguir avançar. Porque, irmãos, é como o pedreiro. O pedreiro, sem a sua ferramenta, ele não é um pedreiro completo. Para que ele possa efetuar o seu trabalho de forma correta, ele precisa de ferramenta. A igreja também. Para que a igreja ela possa efetuar o seu trabalho de forma correta, ela precisa dos dons espirituais. Os pastores, principalmente, precisam dos dons ministeriais, precisa da unção, precisa de um dos outros, né? Para que assim o corpo de Cristo ele possa sim ser edificado. Porque dessa forma, irmão, é que a igreja ela avança. A igreja não avança sem a presença de Deus. É preciso a manifestação da glória de Deus para que o povo avance. E eu vou dizer uma coisa para você. Sem os dons espirituais, isso é meio que impossível. Então não podemos afirmar e não podemos dizer que os dons espirituais ficaram no passado, porque eles não ficaram. Os dons espirituais, eles estão no presente. Os dons espirituais, eles são realidade. E nós, como servos do Senhor, como cristãos, precisamos compreender que a lei do Senhor é justa, é fiel e Ele nos concedeu a sua maravilhosa graça, inclusive nos deu os dons espirituais para que nós pudéssemos avançar com relação à tua obra. Ainda na lição, o Senhor deu à sua igreja ministros para servi-la, zelo e amor. O ensino do Novo Testamento acerca do exercício ministerial está ligado à concepção evangélica de serviço, jamais a perspectivas centralizadora e sacerdotal do Antigo Testamento. Então, anula-se aqui a ideia do Antigo Testamento e atualiza o Novo Testamento. Para que servem os dons espirituais? Para que a igreja avance. Os dons espirituais, eles estavam presentes no passado? Não. Os dons espirituais, eles se tornaram presentes quando nós vemos ali em Efésios capítulo 4, quando Cristo sobe ao céu, ele distribui dons aos homens para que a igreja ela pudesse avançar, para que a igreja ela pudesse ir além das possibilidades, né? Irmãos, a síntese desse tópico 2 diz assim, nenhum membro do corpo de Cristo é autossuficiente. Dependemos de Cristo, assim como dependem uns dos outros, para que a igreja, o corpo de Cristo, seja edificado pelos dons ministeriais, é necessário que eles sejam utilizados para o benefício de todos. Os dons espirituais, irmãos, nada mais é do que a manifestação de Deus aos homens. E essa manifestação, ela é coletiva, ela não é singular. Deus, de forma soberana, ele entregou os dons aos homens, para que ambos pudessem ser edificados através da fé, através da comunhão, né? Através da presença do Senhor. O nosso tópico 3, irmão, diz assim, Corinto.
uma igreja problemática na administração dos dons espirituais. Eu vou fazer uma pergunta para você. Você acha que nesse tempo nós temos uma igreja problemática? Deixa eu puxar aqui o meu microfone. Espera aí. Amém, irmão? Opa. Você acha que na atualidade nós temos uma igreja problemática com relação aos dons espirituais? Eu, na minha concepção, eu acredito que sim, irmãos. Eu acredito que a igreja brasileira, por exemplo, é uma igreja problemática com relação aos dons espirituais. Na verdade, por exemplo, o dom de revelação hoje está se tornando chacota em muitos lugares devido a inúmeras denúncias, né, de pessoas que estão usando de má fé, né, atribuindo aí a Deus coisas que na verdade o Senhor não está falando. Mas o Senhor tem um recado para essas pessoas. Ai daquele que fala o que eu não estou mandando, né? A palavra do Senhor diz isso e nós precisamos compreender essa verdade, né, irmãos? Então olha só, na administração dos dons espirituais, sim, a igreja de Corinto era uma igreja problemática com relação aos dons espirituais. Os dons são importantes. Um argumento utilizado pelos sensacionistas, pessoas que defendem a errônea ideia de que os dons espirituais cessaram no primeiro século, é que os crentes pentecostais tendem a se achar superior uns aos outros por terem algum dom. Lamentavelmente isso é verdade em muitos lugares. Irmãos, é verdade. Eu falo a verdade para você, eu já vi situações como essa, eu já vivenciei isso, eu já vi pessoas que elas acabam tendo um ar de superioridade pelo fato de umas ter um dom de revelação, outras de cura, né, de maravilhas. E acaba parecendo que você está lidando com um artista, parece que você está lidando com uma pessoa superior. Quando na verdade, né, irmãos, não é assim. Todos os dons foram dados aos homens para que eles pudessem assim fazer a obra do Senhor da melhor maneira possível, né? Isso entretanto, o apóstolo Paulo faz questão de tratar esse assunto com os crentes de Corinto, que estavam supervalorizando alguns dons em detrimento um dos outros. Precisamos resgatar a noção de serviço que Jesus Cristo ensinou nos evangelhos, pois todos os dons vêm diretamente de Deus para melhor servirmos a igreja. Essa é a verdade. Nenhum dom espiritual vem do homem, até porque o homem é falível na sua natureza, né? Todos os dons espirituais, eles vieram do próprio Senhor. Deus trouxe os dons espirituais aos homens. Diversidade dos dons. É importante, irmãos, entender que existe sim uma diversidade de dons. Existe sim uma qualidade. Existe sim um potencial. Qual é o potencial? Quanto mais eu busco, mais eu potencializo esses dons em minha vida, né? Então, o que nós precisamos compreender é que os dons espirituais, eles não ficaram no passado. Hoje, a primeira lição da Escola Bíblica Dominical desse segundo trimestre de 2021 da CPAD está nos ensinando que os dons espirituais, eles não ficaram no primeiro século. Eles continuam por gerações e gerações, até que Cristo venha buscar a sua igreja. Não é verdade, e eu não posso afirmar, que os dons ficaram no primeiro século, né? Isso é uma responsabilidade muito grande de falar dessa forma, né? O ponto 3 é autossuficiência e humildade. Os dons espirituais são concedidos aos crentes pela graça de Deus e não por méritos pessoais. Romanos 12 diz sobre isso. Os dons só é dado pela graça. O que é a graça, irmão? A graça é o favor imerecido de Deus para com os homens. Deus olhou para mim e falou: eu vou dar um dom espiritual para ele. Eu vou fazer na vida dela, na vida dele. Porque aprove Deus fazer assim. Não é porque eu sou bom. Não é porque eu mereço. Porque na verdade eu não mereço nada, ninguém merece.
né? A verdade é essa, ninguém merece. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, Ele concede dons aos homens, para que assim o corpo de Cristo ele venha a ser edificado, né? Glória a Deus, irmão. Aleluia. Amém. Nós já estamos chegando aí ao final dessa lição de hoje. Lembrando aos irmãos, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, por favor, irmão, se inscreve, nos ajude aí a crescer esse canal, amém? Quanto mais pessoas se inscrevem, mais eu vou poder chegar a outras pessoas. A síntese desse tópico 3 diz assim, ó, não existe um dom mais importante que o outro. Todos vêm diretamente de Deus e são úteis para a edificação do corpo de Cristo. Irmãos, essa é a verdade. Não existe aquele que é melhor ou aquele que é pior. Os dons são dádiva. Os dons é um presente de Deus aos homens. Deus olha para mim, Deus olha para você e resolve te abençoar. E resolve te dar. Eu quero dizer para você que é muito importante que nós possamos ter esses dons espirituais, porque são dons que levam a igreja a crescer. Mas crescer não em número, mas em valor, qualidade, né? Porque nós estamos vivendo um tempo em que nós precisamos cultivar a palavra de Deus. Amém, irmãos? Irmãos, essa é a primeira lição do segundo trimestre de 2020 da CPAD, lição de adultos, né? Deixa eu só voltar aqui rapidamente para que você possa me acompanhar, tá? Que diz assim, ó, nessa primeira lição, que diz da seguinte forma, glória a Jesus. Diz assim, e deu dom aos homens. Quem deu? Foi o Senhor. Amém? Então que Deus possa abençoar a sua vida. Desculpa aí pelo barulho ao redor, né? Eu estarei melhorando isso aqui com a sua ajuda, né? Você compartilhando, você levando esse canal para mais pessoas, me fará continuar com esse trabalho. Que Deus abençoe sua vida e até o nosso próximo vídeo.